aqui ela tá chanfrado para baixo, então vai ser fácil de desmoldar, porém aqui não. Então se eu quiser soltar, infelizmente ela não consegue desencaixar assim. Então eu vou ter que fazer uma franja aqui. Então eu vou colocar isso aqui, ó, para já deixar de modelo e colocar uma base, um suporte aqui, ó. Aqui eu faço a laminação da franja. Só ajeitar aqui certinho, porque aqui vira uma borda. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Vocês vão acompanhar certinho, mas aqui vira uma franja. Para quem já acompanha o canal já sabe o que eu tô falando, mas se você não tá ciente, dá uma olhada nos outros vídeos aí que eu explico bem sobre isso aqui. Aí agora vou fazer o gel. Uma explicação bem básica, tá? Massa plástica normal e resina, nada de diferente, tá? Isso aqui tudo você encontra em qualquer loja. Eu só coloco a massa aqui e misturo para a resina ficar mais grossa, como se fosse um gel. Mas se você também tem dúvida, tem alguns vídeos aí explicando. Catalisar e começar a aplicar o gel. Aguardar um pouco, começar a curar, secar, né? A gente aplica a segunda demão. Gel seco, tá? Ele tá colando ainda, mas se você tiver o contato rápido, ele tá seco, tá? Então agora eu vou aplicar a segunda camada de gel com outra cor, para eu poder ter noção do que está acontecendo na hora de eu lixar por dentro. Vocês vão entender depois. Já catalisar e aplicar. Enquanto tá mole, eu vou aplicar um pouquinho de talco para colocar nessas superfícies aqui. Então ele fica com uma resistência um pouquinho melhor, vamos dizer assim, para dar menos bolha na hora de laminar. Agora aguardar secar e já começar a laminar. Já ó, quase seca não, tá seca, só tá colando ainda. Resina novamente. Antes de catalisar ou de fazer qualquer tipo de coisa, deixa eu explicar um negocinho para vocês, que às vezes ajuda um ou outro aí, que às vezes encontra dificuldade. É você quebrar a resistência da fibra, tá? Então você catar a fibra, picar ela e fazer isso aqui, ó. Porque às vezes compensa colocar uma peça inteira, sim, compensa. Porém, ela não tem, dependendo do ângulo que ela for fazer, ela não tem uma ótima resistência, então ela acaba criando bolhas. Então o bacana, antes de você começar a laminar, é você quebrar essa resistência. Então você faz isso aqui, ó. Tá? Então você quebrando essa resistência dela, ela se modela muito mais fácil. Ó, agora ela fica molinha, tá vendo? Então ela se modela muito mais fácil ao ambiente que ela vai ficar ali. Então se você puder torcer bem mesmo, para não dar nenhum tipo de bolha, eu gosto de fazer primeiro as bordas, os cantinhos que costuma se dar bolha. E acaba perdendo a peça por motivo dessas bolhas. Agora o mesmo sistema, mesmo esquema. Olha, só que ela fica mais líquida agora. Aí eu pego a fibra e só picoto, só deixo assim, ó, picotadinho. Só toma cuidado, como eu vou ter que aplicar outra resina, é não ficar nenhuma fuligem de manta pra cima, tá? Como se fosse aquele cabelinho teimoso. Porque ele vai secar desse jeito na próxima demão de resina, de fibra. Ó, igual aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Se esse cabelinho fica teimoso desse jeito e seca assim, ele acaba gerando bolha. É pior ainda, tá? Então sempre tire tudo. Observe bem, enquanto tá mole, flexível, porque senão você toma prejuízo. Ele cria bolha. Lógico que até dá para tirar depois. Então ele te gera um prejuízo. Lógico que dá para tirar depois, se for uma peça que você tem como fazer manutenção. Se for uma peça de precisão, algo que não pode ter uma sensibilidade, isso gera uma sensibilidade, tá? Então se, vamos supor, de repente uma caixa d'água, uma piscina, coisa do tipo que vai uma pressão,
essa bolha deixa mais fraco. Então sempre tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E outra, até mesmo se não for, se for coisa de estética, aquilo ali te gera um transtorno que você vai ter que consertar. Então o bacana é sempre ficar de olho para não ter esses pequenos imprevistos. Agora eu vou aguardar secar de novo e depois a gente já vem com a manta de vez para aplicar em toda a camada para dar resistência, beleza? Agora tá com a resina mesmo. Agora aguardar secar e desmoldar, tá? Como eu fiz uma aceleração aqui, provavelmente em questão de 2 a 3 horas já está bem seco. Mas dependendo da situação que você for laminar aí, sei quem for laminar, normalmente 24 horas, tá? Dependendo da catálise aí, eu recomendo sempre fazer uma catálise baixa, 20 gotas, 25 gotas, 20 a cada 100 gramas de resina, porque aí você tem uma margem maior para laminar, tá? Então, sempre tomar muito cuidado na hora da catálise. Provavelmente a minha vai secar um pouco mais rápido. Além da temperatura ambiente, eu coloquei 70 gotas, tá? Sequinho. Então agora, só começar a soltar. Vamos soltar aqui. Ó, peça feita de isopor e a massa clay. Ver se a gente consegue desmoldar, né? Bom, conseguir consegue. Agora tem que tirar a massa todinha, né? A parte é um pouquinho chata e eu sempre recomendo fazer com uma espátula de plástico, tá? Porque pelo menos não machuca a peça. Mas ó, é só removendo tudo aqui, ó, e você consegue continuar usando a massa, independente do que você usou, ó. Se quiser colando uma na outra, ó, é uma massa muito top. Então vamos tirar aqui, daqui a pouco a gente já volta com ela toda limpa. Ó, então aqui o esquema, ó, a massa, então reaproveitável, consigo fazer mais algumas peças. Então para você ter um volume, cria uma peça de isopor, e depois eu venho com a massa. Bom, basicamente isso aqui dá para fazer quase com tudo, tá? E aí o resultado final, que nem eu falei, agora como tem a massa aqui, isso aqui é uma massa, eu consigo refinar isso aqui. O refinamento é um procedimento um pouco complicado, mas eu consigo refinar no nível de deixar brilhando e conseguir tirar alguns moldes. Então espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Tá aí, bastante gente pergunta como que eu fico fazendo minhas matrizes, né? E basicamente com essa massa. Mas como tem muito no canal, dá para fazer com papelão, massa corrida, isopor, fita crepe. E dá uma acompanhada aí que você vai ver muita coisa que às vezes é interessante. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E é isso aí, fui!